Gente, olha a minha cara de felicidade. O universo hoje ele conspirou, ele fez toda uma arquitetura e ele trouxe uma mulher incrível, com uma energia incrível. Ela chega a tá brilhando aqui, vocês não vão entender, vocês não estão entendendo o que vai ser esse podcast. Olha, saúde, universo, gratidão, barras de axis, reiki, muita coisa para mudar a sua realidade, para a gente co-criar um futuro mais próspero, mais feliz, conectado com a natureza, com Deus, com a sua família. E, na verdade, é isso que de fato importa. Quem é ela? Ela é fonoaudióloga, terapeuta integrativa, mentora em consciência, em comunicação e consciência, e ela já passou por umas dificuldades, eu vou chamar de desafios, que foram crises de ansiedade, e ela vai falar como e de que forma, qual o processo, qual a terapia, quais as técnicas que ela usou para superar tudo isso. Ela é criadora de um método que, inclusive, em breve vocês vão nos ver participando, que é o método método Ser Integral. É uma mentoria estruturada que conduz mulheres na reconstrução da identidade, regulação emocional e expansão pessoal. Se você é mulher e hoje sente que precisa de um apoio, sente que precisa de algo a mais, com vocês, Marina Zeredo. Ah, Que legal! Marcos, gratidão! Gente, como eu posso ser Ai, mais feliz e grata? você viu que essa apresentação aqui foi com Essa foi do coração. nossa, mas bom demais. Cara, eu vou contar pra vocês uma história bem rapidinho aqui, porque eu não tenho como não pular essa etapa. Mas já é a segunda vez que a Marina Sim, vem aqui. E na primeira vez, quando eu assisto alguns podcasts, não consigo assistir todos, mas eu assisto. E quando começou o podcast dela, pela comunicação, não sabia que ela era fonoaudióloga, estou sabendo hoje. E o mais incrível foi que as palavras, o conteúdo, e era de barra de axis. E eu falei: "Cara, que coisa incrível, como é que funciona isso?" E eu me interesso, sabe, Marina, sim. muito sobre saúde e sem usar remédio, sem ter que, ir para uma parte alopática e começar de coisa leve, vamos falar de Sim, coisa leve. sim, E sim. você se conectou desde o princípio, eu me conectei com o seu conteúdo, me conectei com o seu sorriso, com você, e eu queria que você comentasse primeiro como que mudou? Como é que você tá hoje? Ah, Atualiza a eu gente conto, eu aqui. conto, eu conto. Ó, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, é uma alegria enorme a gente poder trocar, né, fazer esse bate-bola aqui, porque afinal de contas a gente está levando conteúdo para o mundo, né, Sim, gente? total. E assim, as pessoas poderem acessar isso, saberem que existem outras possibilidades, que Sim, existe uma vida diferente para ser criada. sim. Mas de lá para cá, né, de quando eu vim para Uhum. cá, eu sigo dando os meus cursos, né, eu dou curso de várias Presenciais. técnicas presenciais, de barras de axis, facelift energético, processos corporais de axis, reiki, todos esses cursos vão trabalhar a gente de uma forma energética e diferente. Ok. Cada um vai ter um quê de diferente. Então, assim, as barras de axis, elas vão contribuir muito na parte mental, muito naquela questão da mente agitada, da mente que não desliga, da ansiedade. Já Uhum. os processos corporais, como um todo, eles vão liberar o nosso corpo de memórias e informações inconscientes que a Ok. gente tem, trancadas no corpo, que impedem o nosso corpo de se empoderar e ser quem ele realmente é. E a gente tem o reiki também, que ele é Sim, muito sobre a nossa reconexão com o todo, com o universo, e é olhar para a gente e trazer o nosso corpo para o padrão de autocura, que é natural do nosso corpo, né? Então, eu sigo fazendo os cursos, mas uhum. ao longo desses anos, trabalhando com muitas pessoas em consultório e nos cursos, eu acabei desenvolvendo o Ser Integral, que é exatamente um espaço onde a gente vai se reconectar com quem a gente realmente é. É muito fácil a gente se desconectar da gente e acabar entrando naquela bola de neve que a gente nem sabe por onde que aconteceu, mas quando você vê, tá tudo um caos. E a gente parar um minuto e se reconectar com a gente Uhum. muda completamente a nossa forma de viver.
Então hoje a minha vida, ela é um caos, no caos sentido movimento, mas Sim, ela tem muita criação e eu percebo cada vez mais como isso é importante, da gente estar conectado com a gente, o nosso corpo vai responder, a gente não legal. fica doente, a gente fica muito mais feliz, Sim. e todas as pessoas que estão conectadas com a gente também ficam muito felizes, né, Ah, porque com muda tudo, certeza. quando a gente muda, tudo muda. Então tem muita coisa nova acontecendo por aí, Vamos e é começar isso. com o ser integral? Fiquei Vamos, muito vamos. curioso. Você falou de um espaço. Sim. Que espaço é esse? Que espaço é esse, Marina? Hã. É assim, Marcos, a gente vive uma vida, Corrida, muito certa. certa? Porque assim, a gente é ensinado desde que a gente nasceu, de que a gente tem que fazer as escolhas certas, de que a gente tem que seguir determinados caminhos, Ok. de que a gente deve, fazer algumas coisas para estar dentro do certo. Hum. E com isso a gente vai para essa vida corrida, Sim. "Ai, mas é porque a vida é assim mesmo, a gente tem que trabalhar, produzir, cuidar da família, correr, pagar os boletos, né, dormir, acordar, trabalhar". E isso coloca a gente num espaço de compressão. Esse é o Sim. espaço, é um espaço onde a gente não é mais a gente, onde a gente não se reconhece, onde a gente está fazendo tudo que teoricamente é o certo. "Ah, eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu cuido da minha família, eu sou espiritualizada, eu sou grata a Deus, eu faço tudo Uhum. certo", mas eu ainda tenho um vazio dentro de mim. Esse é o espaço onde a gente está indo para o que é diferente do que nós realmente somos, mas é o que é esperado de nós, porque Uhum. somos mães ou porque somos esposas, não Sim. importa o papel que você está Uhum. vivendo, mas quando a gente é colocado nesse espaço que não é o nosso, a gente se desconecta. E o ser, ele faz exatamente isso. É uma jornada, Ok. né? É uma jornada de 3 meses onde a gente vai, trabalhar vários pilares da nossa vida para a gente É em se grupo? reconectar. Não, Individual. Tá, ele é legal, individual. Mas existe sim um encontro em grupo que depois é um fechamento, mas legal. ele é individual, porque essa jornada ela é individual. Sim, total. Cada um está no seu degrauzinho, então tá cada um seguindo ali na sua Sim, etapa. sim. E a gente trabalha pilares que vão levar as pessoas para a reconexão com o que é verdadeiro para elas. Uhum. Porque o que é verdadeiro para mim, Marcos, vai ser diferente do que é verdadeiro para você, Total. vai ser diferente para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, cada um tem um caminho, e não tem um caminho certo e um caminho errado, mas existem facilitadores do caminho. Eu sou uma facilitadora desse caminho, por quê? Porque eu já vivi. Eu Uhum. já vivi muitas dificuldades, muitos desafios, incluindo as crises de ansiedade que a Sim. gente falou mais cedo. Então eu passei por tudo isso e hoje eu vivo uma vida muito mais feliz, mais leve. E não só a minha, isso eu falo com toda certeza, assim. De tudo que eu vivi ao longo desses últimos anos, o Legal. que foi mais grandioso para mim foi a transformação que eu vejo nas pessoas que estão ao meu redor. Não só na minha família nem se fale, né. Meus filhos hoje, eles têm, assim, uma conexão comigo que não existia antes, né, Que legal. de confiança, de parceria, Você tem que eu 2? mudei muito. Eu tenho um Qual a casalzinho. idade? Uma tem Sara 14, gente, uma tem 14 e faz crochê, vocês não estão faz crochê, entendendo. Tá, mas depois a gente fala sobre faz isso. Qual é o nome da crochê. sua filha? Sara, Sara. Sarinha, parabéns, você é incrível, você é incrível. Nunca ache que é normal o que você faz, porque não é, isso é incrível. Uma E grande e e o habilidade. seu pequeno é Tem menor? 12, é. 12, Ela 12. tem Qual o nome 14, dele? ele 12. Hugo. Grande Hugão, abraço, cara. Obrigada, Me Marcos. conte, e aí? Aí não, eu queria saber dessas crises de ansiedade. Te falo, te falo. Tá. Eu vivi crise de ansiedade em 2 momentos da minha vida, e nesses 2 momentos eu fiz escolhas diferentes. Então, o primeiro momento foi em 2021, era pandemia, né, gente. Todo mundo Na trancado. Todo mundo enlouquecendo, não era só eu, era o mundo, a gente estava Uhum. vivendo um grande desafio em Sim, massa, né. total. E eu estava trabalhando muito naquela época, mas eu já era espiritualizada, eu já cuidava Ok. de mim, mas eu estava trabalhando muito. E aí eu tive Uhum. uma crise de ansiedade e eu não tinha conhecimento de que eu estava tendo uma crise de ansiedade, eu não sabia o que era isso. Mas eu entrei em choro compulsivo por 24 horas. Eu acho que eu Sério? só não chorei a hora que eu dormi. Aí o lindo, né, o Christian, meu marido, ele falou assim: "Linda, vai para o médico, você não tá normal". E eu chorando, eu falava: "Que é isso? Tudo bem, tô ótima, E aí, Christian? eu tô ótima, Tá eu tenho ótima. que Deixa eu trabalhar". mandar um abraço também, não posso deixar o Christian de fora. Um abraço, Christian. Continue. Ele falou: "Não, você vai para o médico". Aí quando eu cheguei no médico, ela falou assim: "Olha, você está tendo uma crise de ansiedade". Aquilo para mim era muito diferente, eu nunca tinha vivido isso.
Aí eu me afastei, né, fiquei uns dias afastada do trabalho e tal, e fui olhar. Mas uma crise de ansiedade, ela nunca é um evento isolado, ela é uma Uhum. construção ao longo do tempo. Então, assim, Perfeito. eu não tinha clareza, mas naquele momento o que eu tinha de ferramenta era a minha espiritualidade. Então eu mergulhei muito profundamente no estudo, espírita, né. Legal. Eu fui estudar muitos, processos obsessivos, fenômenos mediúnicos, eu fui estudar profundamente a espiritualidade. Uhum. E me conectei muito com Deus, foi maravilhoso, eu estava muito em sintonia com Deus mesmo, com Deus dentro de mim. Eu estava muito bem e eu vivi, assim, muito bem durante 2 anos, e estava tudo bem. Não, então espera, aí teve uma crise, Isso, teve e uma aí crise você se conectou com com Deus, Deus. você estudou, você procurou abrigo, e Isso. aí E estava tudo parou, bem. parou. Não, e continuava Não, estudando, mas parou, né. as crises A pararam, a crise crise parou, só foi uma, saí da crise. Dessa do choro compulsivo foi foi só uma, só tá. uma. É porque talvez tenha tido outras que você não É. percebeu, Eu não não reconhecia, mas é reconheceu, não isso, mas reconheceu. eu tinha sim, eu tinha esses sintomas de palpitação, eu tinha esses Uhum. sintomas de falta de ar, mas eu achava que tudo era alergia. Ah. Eu não sabia, mas eram crises de ansiedade, mas essa forte, assim, a primeira vez foi essa. E Uhum. aí eu passei 2 anos vivendo relativamente muito bem, estava tudo bem, mas eu sentia um vazio dentro de mim. Quando foi em 2023, eu entrei de novo numa espiral de muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, Uhum. e aí eu comecei a sentir algumas coisas físicas no meu corpo. E eu estava, tipo, numa reunião e era como se tivesse alguém me estrangulando, assim, eu tinha sintomas Que físicos de loucura. estrangulamento. E aí eu ficava: "Gente, será que eu tô tendo uma alergia?" Sempre eu ia pra alergia. Ficava: "Meu Deus, será que eu tô tendo". E aí, quando eu fui ver, eu falei: "Não, gente, isso não tá normal. Eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade". Aí eu voltei para o médico, falou assim: "Não, sim, você está Uhum. tendo". E eu tinha esses sintomas físicos. Aí eu falei: "Poxa vida, o que que tá acontecendo? Assim, eu tô fazendo tudo certo. Sim. Eu tô lá, Não eu parou de estudo". estudar. Não parei, eu continuei no meu progresso espiritual, na minha conexão com Deus. Eu continuava fazendo tudo certo, mas aí de novo eu naquele espaço, Uhum. e aí ali foi uma ruptura para mim. Foi quando eu percebi que eu estava desconectada de mim. Foi nesse momento que eu falei assim, eu estava fazendo tudo certo aos olhos dos outros, eu estava fazendo tudo certo para que tudo encaixasse na Naquele realidade que não padrão era minha. esperado. Exato. E no fundo não era verdadeiro para mim, aquilo não era verdadeiro para mim. Então eu estava fazendo tudo certo, mas não era o que era Cara, eu verdadeiro. eu tô todo arrepiado, meu povo. Você não tá entendendo que a gente vai eu vou te escutando, e eu vou vendo coisas em mim que eu Sim. falo: "Caramba, será?" E a gente vai vamos aprofundar, mas vai. Vamos. E aí, nesse momento, eu falei assim: "Eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque eu tô fazendo tudo certo e Uhum. tem alguma coisa errada". E nessa época foi quando eu fiz o meu primeiro curso de barras e eu comecei a ler muitos cursos de Axis. Ok. Eu já lia muitos livros espíritas, Uhum. mas eu fui ler os livros de consciência. Aí eu fui para o professor Hélio Couto, eu sou ressonante, Legal. professor Hélio Couto, eu faço ressonância harmônica. Foi quando eu comecei a entrar nesse mundo aí da física quântica, do mundo da energia, do universo. Na verdade, eu falo que eu comecei a entrar, mas é mentira minha, porque eu sempre fui meio conectada, assim, com o Aham. universo, mas foi quando eu mergulhei de cabeça e Pra comecei saber a como estudar. funciona. Exato. E aí eu comecei a estudar e ali o meu processo de autoconhecimento que vinha numa crescente, ele fez assim, ó, puf, Deu um um salto. salto quântico mesmo, porque aí eu realmente comecei a entender os mecanismos, e eu comecei a usar inúmeras técnicas que me trouxeram para mim. Autotécnicas? Em Não, você mesmo? usei várias técnicas como ressonância harmônica, barras de axis, todas essas técnicas Uhum. integrativas que hoje eu trabalho com elas, Sim, eu nunca imaginei que eu trabalharia com elas. entendi. Eu busquei tudo isso para me trabalhar, para me curar, para que eu saísse Ah, desse mas foi outra espaço. pessoa Sim, eu fazendo em fui fazendo com você. outras pessoas, Isso, exato. aí depois você falou: É, "Não, cara, esse negócio é legal, é. vou Vou fazer fazer com os com as cursos. pessoas". Eu, assim, quando eu fiz o curso, o meu primeiro contato com as barras, por exemplo, foi no Uhum, curso. Mas aí eu já estava começando a estudar o Reiki, eu já estava começando a estudar, física quântica, estava estudando outras coisas. uhum. Mas o meu primeiro contato com as barras foi, assim, quando eu falei: "Meu Deus, o que que é isso? Eu tenho espaço, eu tenho silêncio na minha mente pela primeira vez". Eu vi esse conteúdo seu, Você viu? É vi. isso, silêncio na mente. Depois de 40 anos eu tive silêncio, assim, 39 na Foi no época. ela falou, gente, no podcast passado, assistam, viu, assistam Assistam, que tá vale bem a legal. pena. Ela fala só de barra de axis, mas é É. muito legal, você explica detalhadamente o que Sim, é, sim. e eu lembro de você falando sobre isso, assim, você falou que, você tinha uma mente muito acelerada e tudo mais, mas você falou: "Cara, pela primeira vez, eu fiquei em silêncio".
Silêncio, exato. E no silêncio, no espaço, a gente consegue criar mais, porque a gente sai de todo aquele barulho e começa a olhar para outras possibilidades. Então, eu nunca imaginei trabalhar como terapeuta, eu nunca imaginei ser terapeuta, muito menos dar os cursos, gente. Hoje eu dou um monte de curso, mas é porque foi tão verdadeiro para mim, Marcos, assim, a transformação que eu vivi e todas as pessoas ao meu redor viveram, Uhum. foi tão incrível que eu escolhi levar isso para o mundo. Foi por isso que eu me tornei facilitadora, para que eu possa levar isso para as pessoas, porque é incrível, é muito bom. Gente do céu, calma. Posso? Sou toda sua, Vamos manda lá. brasa. Eu, lá pra trás, eu já tive umas crises de ansiedade e eu já vou bem lá no fundo, que é o seguinte: você me falou de uma desconexão, de você falou: "Cara, eu tô, sei lá, querendo pertencer a um padrão, querendo pertencer talvez a um grupo social, querendo pertencer a alguma coisa ali, que às vezes nem a gente sabe o que que a gente quer pertencer". Sim. E aconteceu isso comigo. Vamos lá, vamos pegar, olha o É podcast, ele isso, é virando isso. virando uma terapia, olha que É isso, a sessão de terapia maravilha. começando. Cara, olha, o que que aconteceu? Eu tenho meu irmão gêmeo, o André. Você conheceu o André, carequinha? Não. Fortão? É porque somos gêmeos bivitelinos. Fala assim, eu magrinho desse jeito, cara, carequinha, fortão. Somos bivitelinos, então ele é mais alto que eu, ele é mais forte, eu sou mais escuro que ele, é tudo diferente. Aham, E nós fomos adotados. aham. Gêmeos, adotados, criados sempre separados. Eu morava num Ah, foram por apartamento 2 famílias diferentes. que eram amigas. Ah, sim. Então a gente sempre. Eram duas funcionárias da Caixa, Aham, que uma é espírita e aham. falou: Eu tenho uma missão de vida de adotar uma criança. Quando chegou lá, tinham duas. Aí ela falou: Aí, amiga, o outro é teu. Isso é uma amizade, hein. Minha mãe, que era o outro é teu, era eu. Aí ela, cara, teve febre emocional, ela, enfim, e acabou me adotando também. Você não vai Aham. deixar essa gracinha aí. Assim, gente, eu era bonitinho quando era novo. Isso aqui é o que resultou. Brincadeiras à parte. Mas assim, e aí eu sempre procurei muito saber sobre a vida. Sobre Sim. porque assim, quando você é adotado, só pra vocês entenderem, pra gente pegar um gancho, e aí você me explica. Aham. Quando você é adotado, a primeira manifestação da tua vida é uma rejeição. Sim, Por isso as pessoas, às vezes, têm algumas traumas, alguns comportamentos futuros que não sabem nem explicar o que que é, sim. e quando vai ver, foi disso. E no meu caso, como eu já fui nascendo, já sabendo, o problema que eu tive é o seguinte: como é que eu explico que ele era meu irmão, o nome dele na certidão de nascimento era diferente, Aham. o nome dele é André Luiz Pereira Reis, meu nome é Marcos Borges de Oliveira, vocês moram em 2 apartamentos, todo mundo falava o quê? É mentira. Mentira. Então eu vivi a minha vida inteira explicando, eu falei: "Não, é por causa disso, tarará, tarará". E depois de um tempo eu fui começando sei lá, procurar ajuda, fiz alguns treinamentos e até com o Wendel foi um treinamento que me ajudou muito, o Protagon. Uhum. E aí eu comecei a descobrir que tudo estava lá atrás, mas eu ainda acredito que eu ainda não desenterrei tudo. Eu falo com muita tranquilidade Sim. sobre rejeição, sobre adoção. Fui conhecer a minha mãe biológica esse ano. Olha só, que legal. Muito legal, sabe. E então, tudo isso eu sempre fui muito curioso, vou Sim, atrás e procuro saber por que que eu tô isso, se eu sou rejeição, vamos tirar essa rejeição daqui. sim. Como é que você me ajuda? O que que você me Bora lá, fala? bora lá. Hum. Todas as informações, tudo aquilo que a gente vive, Marcos, vai causar uma impressão magnética em nós, tá? Nós Que é somos isso? Que é Vamos lá, o impressão que que é impressão magnética? magnética? Vamos lá. Nós somos formados de energia. Legal, Tudo é energia. ok, Essa televisão é energia, esse microfone é energia e nós somos energia. perfeito, São combinações diferentes da energia que formam as diferentes matérias, ok. mas tudo no fundo é energia. Então o nosso pensamento também é uma energia, a Uhum, nossa emoção também é uma energia. Então, quando a gente fala de uma impressão magnética, é algo que uma emoção ou um ok, pensamento, ficou solidificado no nosso campo energético, no nosso corpo energético. Além do nosso corpinho material que a gente está vendo aqui, a ok, gente tem corpos mais sutis, né, a gente ok, tem corpos energéticos. Então, quando a gente tem uma informação, como você está trazendo da rejeição, isso vai gerar uma tensão, vai gerar uma rigidez, ok. as sensações de medo, de angústia, tudo Uhum, isso vai gerar uma rigidez energética. uhum, E isso vai ficar
imprintado no nosso campo energético. Então tem coisas que a gente realmente não consegue acessar só com a nossa mente lógica. Claro que todas as terapias são super válidas, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, Legal, mas a gente tem coisas que a gente consegue verbalizar, tem coisas que a gente consegue falar, olhar, ressignificar, legal. mas tem coisas que estão no nosso campo que a gente não acessa. E tem coisas que a gente carrega de outros momentos que nós já vivemos Em nesse outras planeta aqui. vidas. Exato. Então, assim, a gente tem muitas informações no nosso campo. Então, quando a gente usa as técnicas energéticas, e aí a gente pode usar várias, tá? Existem várias. Uma adequada para cada situação. Exato. Por exemplo, se eu for trabalhar com processos corporais, eu vou liberar informações que estão trancadas no corpo. Sim. Quem nunca aqui sonhou que. Olha, esse sonho todo mundo já teve. Quem nunca sonhou que chegava pelado na escola? Nunca sonhou? Não. Não acredito, você é a primeira pessoa que eu conheço. Sério? Todo mundo, quando é criança, tem um medo muito grande. Acorda um sonho que você acorda pelado na escola. Você nunca teve esse Eu sonho? já tive algo perto disso aí, mas não era pelado na escola não, mas era alguma coisa assim, Mas sabe, era na nesse sentido, rua, e que te dava muito medo. sim. Então, Vergonha, aquela né. medo, vergonha, de: "Meu Deus, eu tô sendo visto". Aham. Nesse momento, a gente está criando uma informação, uma emoção, Ok, e essa informação, ela é energia. ok. Então, se a gente eu lembro de acordar a criança tendo esse sonho, e eu acordava achando que aquilo era verdadeiro. Só esse meu acordar, eu já estou pegando essa energia e solidificando no meu campo. Como que eu acesso isso falando? Como que eu acesso isso? Como que eu libero isso do meu corpo se eu não consigo entender isso? Sim, Então, o que a gente faz com as técnicas integrativas é, por exemplo, processos corporais para você seriam ótimos para liberar essas informações que você não acessa. Porque você já me disse, não, para mim está tudo certo, a questão da rejeição, eu já falo sobre isso, eu falo, né, já uhum, trabalhei muitas coisas. Mas com certeza no seu campo, no seu corpo, existem informações. sim. E aí a gente tem vários processos corporais para liberar o seu corpo. Então seria o primeiro momento, o primeiro degrau dessa jornada seria corporal. Corporal. Não é só corporal, que não é o primeiro degrau, assim, a gente precisa olhar cada um como cada um. No seu Uhum. caso, a gente Sim. começaria com processos corporais. A gente começaria liberações corporais para que você pudesse soltar essas informações que estão no seu Como campo. é que funciona essa liberação? É uma São vários massagem? processos. Não, não é uma Que, pô, massagem. se for uma massagem estava até falando com a Nina, a gente tá: "Cara, estamos precisando de uma massagem estresse, né, vai É, massagem é endurecendo tudo". ótima, Ai, eu muito faço toda bom, semana. gente. Mas não é massagem, são Uhum. com toques no corpo, dependendo, existem diversos processos corporais dentro de Access Consciousness, mas o Reiki também é um processo corporal. Eu vou trabalhar a liberação da energia no seu campo. Eu posso trabalhar nos Sem seus encostar, chakras. é mais um O passe, como se Reiki fosse um o reiki é mais parecido com o passe, que a gente não necessariamente precisa encostar, mas posso sim sim. encostar se for Uhum. necessário. Os processos corporais eu toco, então eu vou tocar partes do seu corpo, cada processo vai ter uma energia específica, o intuito de trabalhar uma energia específica, e aí é com toque mesmo E no como é que você corpo. sabe? Com as perguntas. A gente vai usando as perguntas e vai usando ferramentas. Ah, isso é leve? Se for leve, é verdadeiro. Ah, é pesado? Não, então isso não é verdadeiro. Se você chegar numa sessão comigo, eu sempre vou te fazer uma pergunta. Hum, Se você pudesse ter qualquer coisa dessa sessão, o que seria? Você vai me trazer uma coisa. sim, E você vai me trazer uma coisa que é a pontinha do pontinha do iceberg. E eu vou usar perguntas para que você venha e trazendo descendo. a energia do que está por trás daquilo. Porque Uhum. às vezes o que a nossa mente consegue acessar é muito pouco. O que a nossa mente consegue alcançar é isso. Mas por trás disso tem muita energia. Uau. Não é racional, não é uma coisa lógica. Mas à medida que a gente vai fazendo perguntas, e eu vou te fazendo perguntas, e você vai me trazendo mais da energia, a Uhum. energia se apresenta. E aí eu vou sempre a gente conversa com o corpo também da pessoa que está sendo atendida, porque o corpo traz muita informação, né. Sim, sim. E aí a gente vai falar: "Não, então agora a gente vai fazer um processo corporal", e você vai muitas vezes escolher o processo de forma inconsciente, abrindo alguma coisa, para que a gente trabalhe no seu corpo e libere isso, entende? Cara, que incrível. Olha como o universo ele tem sincronia, ele tem essa Sim. sincronicidade. Eu eu tomei algumas decisões para esse ano. Esse ano tem sido um ano muito desafiador pra gente. Aham. Só que o que que acontece? Eu penso que Deus, quando ele te bota um desafio, por isso que eu não gosto de falar de problema, não gosto de falar de dificuldade, é um desafio. É porque você não cabe mais nesse degrau e você precisa subir para o próximo degrau, Sim, que é a famosa alostase, né? A homeostase é quando você equilibra, o seu corpo está equilibrado. A alostase é quando você sai, é como quando você corre e sim. fica ofegante. Então você precisa ficar ofegante para acontecer a ruptura das suas fibras e você criar um músculo mais forte. Então, essa é a parte fisiológica do desenvolvimento, por exemplo, de um atleta.
Eu acredito que na nossa mente, em todas as áreas da vida, seja financeira, nosso casamento, tudo você precisa sair de uma zona de conforto para desenvolver uma musculatura, uma arqueadura, e você conseguir suportar a pressão do próximo degrau. Aham. Como é que você enxerga isso? O progresso ele é constante, Marcos. Nós estamos aqui nesse mundo para progredir, Sempre. sempre. E "Ah, descansa. não quero, não vou, não vou, eu não vou, empaquei, empaquei". Não importa, a velocidade vai variar, mas o progresso é uma lei do universo. Então, o nosso progresso enquanto seres infinitos que somos, Uau. ele é um fato. E aí a gente vai subindo degraus mesmo. A gente Sim. pode acelerar o nosso processo olhando para dentro e se Uhum. melhorando e se Sim. tornando uma pessoa melhor e contribuindo com o todo. Ou a gente pode empacar e falar: não, eu estou escolhendo a maldade, eu estou escolhendo ficar assim mesmo, não quero. Ok, tudo é escolha. Não tem problema, tá tudo certo. Sim. Mas em algum momento você vai dar um passinho. Porque a consciência que a gente tem hoje é diferente da consciência que a gente vai ter amanhã. E como a gente está em constante progresso, em algum momento a gente vai acessar essa vontade de dar esse passo, Sim. nesse degrau. E os desafios que a gente vive, eles são respostas daquilo que a gente tem internamente dentro de nós, Ok. porque nós estamos sempre vibrando. Lembra que tudo é energia? Sim. Então, se eu tô, tendo muito problema na minha vida, nossa, então eu sou péssima, eu tô vibrando errado? Não, não é isso. Mas é porque muitas vezes a gente tem tantas informações, tantos pontos de vista da dificuldade, de que Uhum. as coisas, estão difíceis para todo mundo, Uhum. a gente tem muitas crenças limitantes Sim. e a gente está mandando essa informação para o universo. Aí o que que o universo fala? Olha, então isso Toma mais. exato, isso é congruente com isso. Então, assim, não são os Uhum. opostos que se atraem, são os Sim. iguais. Se eu tenho aqui, uma nuvem de problema, o universo vê o quê? Problema. Então ele vai mandar mais Problema. problema. Agora, se eu mudo o meu ponto de vista aqui, eu começo a olhar para, ok, essa situação, ela é um desafio. Você já, quando você falar, eu não gosto de chamar de problema, é um desafio, eu chamo de situação interessante. É isso, é uma situação interessante. Em algum lugar eu criei isso aqui. Legal. Consciente? Claro que não. Ninguém cria Ninguém conscientemente cria problema. problema. É. Exato. Mas inconscientemente, na minha energia, eu tenho alguma informação daquela situação ali. Ok, como eu posso mudar isso? Ok, universo, como eu posso mudar isso? Universo, como isso aqui pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Quem Uhum. pode contribuir comigo para mudar isso aqui Uau. agora? Como isso aqui pode ser mais fácil? Olhar para tudo como se fosse neutro, um interessante ponto de vista. Ok, isso está acontecendo. Uhum. Reconheça, porque o primeiro passo é sempre reconhecer. A partir Sim. do momento que eu reconheço, eu posso escolher diferente. Então, Uau, reconheci que isso aqui está diferente, está estranho. que Ok. legal. Como eu posso mudar isso aqui? Quem pode contribuir com essa mudança aqui para mim? Como que isso aqui pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? E quando a gente vai fazendo essas perguntas e olhando Cara, eu para tô todo isso, arrepiado, tá. a gente muda tudo, a gente Tudo. muda a nossa vida. E é isso que a gente faz no dia a dia. Então, se a gente começa a olhar dessa forma, a gente começa a subir o degrau mais Mais rápido. rápido. Mais rápido, mais rápido. E aí, quando a gente sobe, a gente tá lá em cima, a gente sempre vai poder olhar e falar: gente, vem, vem comigo, vem que aqui em cima tá legal. Mas a pessoa que tá lá, que tem que dar o primeiro passo. Ninguém consegue movimentar a perna do outro. Então, por isso que a gente fala que tudo são escolhas. Sim. Nós estamos crescendo, Uhum. constante progresso, isso é lei do universo, mas é cada um no seu degrau. A gente, enquanto coletivo, enquanto comunidade, a gente se ajuda. Eu vou estar daqui falando, Marcos, vem, Sim. Xará, vem, vamos junto. Mas vocês vão ter que escolher e fazer essa Gente, Xará mudança. é minha esposa, a Marina. Ah, é? Que a gente Xará aqui é Xará, gente. Xará, quem é Xará Xará? É Marina Miranda e Marina Zeredo. É São as isso, Ninas. é isso. Ó, eu vou te trazer uma situação, e aí eu queria que você continuasse nesse assunto, que tá muito legal. Tá bom. Olha só, eu te falei, eu acabei mudando de assunto, mas eu te falei um negócio que eu tomei uma decisão. E a Sim. decisão é ter mais Deus na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, eu fui criado na igreja e, sabe, acredito em Deus. Acredito, eu sou um cara muito assim da comunicação, então eu acredito que religião nem deveria existir, porque a religião, o conceito de religião é uma religação com Deus. Você não precisa, se você fechar o olho, você já se conecta com ele diretamente. É uma tecnologia avançadíssima. Avançadíssima. Então, assim, eu resolvi me conectar mais. Então, independente da sua Bíblia ser do Alcorão, do não sei o que, cara, tem alguém que leu a Bíblia e se deu mal? Não tem. Gente, não tem, não tem, não tem.
Tá Não entendendo? tem como você Se sair você pior. lê o Alcorão, você não vai se dar mal. Se você lê a Bíblia dos Espíritas, que a gente tem lá em casa, inclusive, você não vai se dar mal. Eu comprei uma Bíblia dos Evangélicos, você não se dá mal, nenhuma você se dá mal, gente. Então, por isso que eu falo pra vocês assim, não tem que ter briga, religião, futebol política, não se discute. Política. Deixa só o futebol e a política, mas religião, ele não deveria, porque é a única ligação que a gente tem com o divino, Sim. e a gente brigar por causa disso não vale a pena. Não vai. Resolvi me conectar mais com Deus, comprei uma Bíblia, lá nós temos algumas, a gente tem uma, agora não vou lembrar o nome, mas é um que é pelo médium Allan Kardec, só que não é o Allan Evangelho Kardec. segundo o Espiritismo, não, é, Escrito por Allan Kardec. ele codificou. Allan Kardec, ele foi o responsável pela codificação da doutrina espírita, são 5 livros, Tá, que ele coletou informações mediúnicas do mundo inteiro. É um estudo científico, tá? A doutrina espírita é um estudo sim, científico. E aí ele juntou e tem um livro que chama O Evangelho segundo o Espiritismo, é tem esse. passagens, Azulzinho, ele tem de várias várias cores, cores, a né? capa, Tá. mas o que ele tem lá são passagens da Bíblia, Sim, sim, ditas à exatamente. luz do que a doutrina espírita diz, Perfeito. tá? É isso. E aí, o que que eu fiz, Marina? Eu peguei, nós pegamos, a gente já lia os livros, comprei uma Bíblia pra mim, me aproximei mais de Deus. E aí depois eu vou conversar com você sobre esse livro do poder do subconsciente, que Sim. também me trouxe, que eu pensei o seguinte, falei: "Preciso me conectar mais". Uhum. E aí, tô lendo, a gente tem esse ano foi bem bacana com a conexão com Deus. E vieram muitos desafios, muitas situações interessantes. Só que o que que acontece? O que que eu penso? Por exemplo, olha que coisa doida, você tá vendo que ele tá sem uma câmera? Aham. Aqui, mulher, alagou tudo. Sério? Foi um dos desafios. Queimou coisa, perdemos equipamento e não sei o que, um prejuízo grande. E na hora, eu primeiro eu só pensava no podcast. Falei: Relaxa, gente, a gente tem um podcast, vamos pensar no podcast. Tá alagado, mas vamos pensar no podcast". Só que quando foi acontecendo, foi: "A mesa tá queimada". Eu falei: "Relaxa, vamos usar de outra forma. Aham. Tem isso aqui, deixa, vamos fazer de outro jeito". E fui dando um jeito. Só que chegou um momento ali que eu falei: "Ó, beleza, resolvemos esse problema. Agora deixa eu pensar o que que eu vou aprender dessa situação Sim, toda", porque isso não aconteceu por acaso. nunca é. Nunca, nunca é. Inclusive porque eu estava com uma expectativa muito grande para essa segunda-feira, eu tinha pedido a Deus, era uma semana incrível que ia ser, sabe, de várias pessoas incríveis que a gente ia encontrar e já começou com essa segunda-feira, eu já cheguei, chegamos da academia já com essa notícia, Aham. vídeos, eu falei: "Vamos embora, e vamos". E aquilo abalou muito, a Marina abalou muito, sabe, ela não Sim. conseguiu, ela ficou bem triste e tudo mais. Falei: "Vamos olhar pelo lado positivo". E o que que eu descobri? Gente, agora até um pitch de vendas aqui, a gente tem nossa empresa que é o Estúdio Podcast Portátil, que são esses microfones, você consegue gravar o seu podcast em qualquer lugar usando somente seu celular. E se você consegue, Marina Zeredo, se você Hum. consegue gravar em qualquer lugar, onde é que a gente tem que estar? Em qualquer Em lugar. qualquer lugar. E a Exato. gente estava dentro de um estúdio, gente. Então, na hora, Deus ele pegou e botou assim, a mão no meu ombro e falou: "Filho, acorda, vamos pra rua". Então, na hora, cara, passou agonia, passou tristeza, passou tudo. Porque, assim, eu sabia que daquilo ali, daquela situação desafiadora, ia vir alguma luz e alguma resposta Sim. daquilo. Então, foi isso que eu falei: "Pô", eu comecei a estudar a Bíblia e tudo mais, e começou a acontecer esses desafios. Aí você começa a se perguntar: "Por quê, Deus? O que que você quer me mostrar?". E olha que legal, eh, eu falei pra caramba, mas pra chegar nisso aqui, ó. Aham. Esse final de semana, eu estava muito Deus, tô lendo todo dia, orando todo dia, eu não orava, e eu ajoelho no chão, sabe, pra mostrar o respeito que eu tenho por Deus, pelo meu pai. E essa semana eu botei no YouTube e apareceu Joey Dispenza. Dispensa, adoro. Vamos falar? Doutor Joe Dispensa, maravilhoso. Vamos falar? E Vamos. aí que incrível, eu vejo um vídeo de Joey Dispenza, ele fala, eu peguei a Marina, falei: "Senta aqui do meu ladinho e escuta isso aqui, porque é muito legal". Ele fala das vibrações, Sim, ele fala também o negócio do observador, né, que ele fala que estão tudo é. tão tá As tudo partículas, flutuando, né, sim. tá tudo as energias estão flutuando, quando ela congela, né, quando é que ela para? Quando alguém olha pra Olha, ela, sim. ou pensa nela, ou eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que você sabe sobre o Joe Sim. Dispenza, porque eu tô bem curioso sobre ele, vi alguns vídeos, uns 3 vídeos dele, achei incrível, cara incrível. Ele eu queria que você vou deixar pra você falar do acidente dele.
Não, pode falar, porque Cara, ele sofreu um acidente, sim, foi exato. atropelado e todos os médicos falaram que ele não ia andar, não ia mais andar. E Que o cara ele ele começou a as recriar meditações dele, né. nas meditações, ele Ele só começou a tomava recriar. medicação para dor, né, ele não fez cirurgia. É Eu achei mais incrível essa é. parte. Ele sofreu um acidente, né, e aí ele foi tipo assim: "Ó, você esquece que você está tetraplégico", né, e ele falou: "Não, eu vou sair desse hospital andando". Ele falou. E aí ele só tomava medicação para dor e ele foi fazendo as meditações do Dr. Joe Dispenza, né, e ele foi fazendo hoje é um protocolo, inclusive tem livros deles falando sobre isso. Eu particularmente nunca fiz as meditações, Uhum. mas, a Débora Bica, que é uma outra pessoa que trabalha ela é ativista quântica, ela também trabalha com Access, ela também curou o corpo de uma ferida que era uma necrose que não acabava nunca. Também usando as meditações do Dr. Joe Dispenza, e ele saiu do hospital andando, O que que é andando. isso, Marina? É energia. Lembra que a gente falou que tudo é energia? Sim, Nosso corpo, ele tem poder de autocura. ok. Só que para a gente acessar esse poder de autocura do nosso corpo, a gente tem que estar em total conexão com ele e com tudo. Então, quando a gente vai Com ele você fala meditar Deus ou com com o ele, corpo? Deus, com o corpo e com Deus. A gente tem que estar E em com o todo, conexão com o com o nosso universo. corpo e com o todo. O Exato. Deus é o universo. Deus é o universo. Tá. Quando eu falo universo, é É porque a Deus. gente pensa num barbudinho, né, branca, de túnica, É o né, universo. mas não, É que ele Deus tá está em em tudo, tudo, né. ele não tem uma forma. Então, assim, quando o nosso corpo tem poder de autocura, sim, ele tem poder de autocura. O nosso estado natural é a saúde. E olha, Marcos, eu já estudei muitas coisas, assim, e até no próprio espiritismo, assim, Uhum. quanto mais eu estudo, mais eu descubro que tudo é uma coisa só. E aí, só um ganchinho do que você falou da questão da religião, assim, hoje eu falo o seguinte, a religião que você tem, ela te faz são 2 perguntas que eu Ok, faço, ela te faz feliz e te torna uma pessoa melhor? Se a acabou. resposta é sim, se joga, porque é isso, é sobre você, estar feliz e se tornar uma pessoa melhor, independente do Transbordar essa felicidade para as rótulo, outras não pessoas. importa se é católico, se é espírita, hoje em dia eu brinco que minha religião é o universo. Boa, Eu já boa. Tô passei em contigo, várias viu? religiões, Tô mas a minha religião é contigo. o É, universo. adoro todas as religiões, tá, gente? Eu não É sou isso. não estou desrespeitando e nem tirando o poder de cada religião. O que eu penso é o seguinte, que a religião é uma congregação. Então, quando você vai à igreja, você vai a um centro, um templo, algum lugar, você vai congregar, ou seja, você vai juntar a sua energia com a energia de Sim. outras pessoas. É isso, é para você se fortalecer, né. Uhum. Mas a questão do Dr. Joe Dispenza foi isso, então assim, ele fez essas meditações, aí como eu te disse, o nosso corpo ele tem poder de autocura. Tá, O nosso estado natural é a saúde. As doenças, elas são criações nos nossos corpos energéticos, fala antes da mais. materialização no corpo físico. Fala mais. Antes de eu criar uma doença aqui, eu crio no corpo energético. Tem vários Sim, corpos? nós temos 7 corpos sutis, tá. Mas assim, sem entrar muito no tecniquez aqui dos Tá, corpos, pensem que tudo é energia. tá bom. Tudo é energia e a gente tem o nosso corpo aqui que é formado de energia. Uhum. As nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas mágoas, as nossas raivas, tudo isso é energia. Sim. Tudo aquilo que a gente está pensando, os problemas, quando sabe aquela pessoa que é muito negativa? Que Sim, tudo tá ruim, que tudo ela fala: "Não", sim, sempre vê o copo meio vazio, nunca vê o sim. copo meio cheio. Todo mundo conhece alguém assim, né. E de vez em quando a gente fica meio assim também, né, de vez em quando a gente Sim, fica meio acorda sim, reclamãozinho. exato. Então nessas horas que a gente está reclamando, gente, vamos parar. Respira. Vamos agradecer. Por quê? A gente fica reclamando, 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 e quando a gente está reclamando, a gente está densificando tudo, deixando tudo rígido, tudo tenso. E aí eu vou deixando todas essas informações nos meus corpos energéticos de uma forma densa. Então, meu corpo energético ele começa a adoecer por culpa, por remorso, por raiva, por mágoa, e Uhum. eu vou transferir essas informações do meu corpo energético para o meu corpo físico, porque Sim. esses corpos, gente, eles não estão separados, eles estão juntos. São faixas de frequência diferentes. Então, eu tenho uma Vibrações. frequência vibrações, exato. Então, eu tenho a frequência que está aqui, que é a vibração da matéria, e eu tenho frequências mais sutis. E essas frequências mais sutis também são energia. Então, primeiro essas informações, elas estão a nível Ok. energético, e aí elas vão transformar a energia aqui densa. E isso vai refletir nos nossos corpos, porque eles estão conectados. Isso vai chegar no corpo físico na forma de doença. O que o Dr. Joe Dispenza fez? Hum. Ele estava fazendo meditações, ele estava entrando em conexão com ele, com o corpo dele, que era o que estava debilitado, Uhum. e com Deus. E nesse momento ele conseguiu regenerar as células dele para o estado natural de saúde. Então ele fez a autocura Uhum. através da conexão com o divino. É isso.
Qual a diferença entre oração e meditação? Eu não vejo muita diferença. Às vezes, na oração, eu acho que a gente fica muito numa posição, de pedir. Ai, pedir por mais Saúde, saúde, abençoa a alegria, abençoa minha família. família, abençoa a mim, minha família, meu Que trabalho, enfim. legal. Mas a meditação, ele é um estado de Observação. neutralidade, exato. Ele é um estado de neutralidade e onde a gente entra muito mais numa frequência, às vezes, de gratidão, Uau. né. Mas na oração também, pra mim a oração é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, porque quando a gente está orando, agradecendo, a gente está elevando a nossa frequência, a Sim. gente está olhando para o Deus e para o Deus, porque a gente tem Uhum. Deus dentro de nós, né, a gente não Sim, pode deixar de lembrar que a gente tem Deus aqui dentro. sim, Então, quando a gente está entrando em conexão com Deus, fazendo uma oração, independente da fé que você professe, sim. quando a gente está fazendo isso, a gente está se conectando com o todo. Uau. Então, orar é muito importante, gente. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa é agradecer. Eu agradeço, agradeço ao meu corpo que está aqui comigo. Se eu não tivesse um corpo, eu não estava aqui. Eu continuaria existindo enquanto ser infinito, mas eu não Sim, estava aqui. Então, eu agradeço, agradeço a Deus e sempre faço perguntas de como eu posso ser melhor, sim. como pode, eh, eh, assim, o que mais é possível que eu ainda não considerei, como eu posso, criar algo que vai ser contribuição para as pessoas, a gente se colocando a serviço do universo, né. Então, a meditação para mim é mais um estado de neutralidade, que eu vou ficar mais conectada ali, de repente, comigo como observadora, e a oração muitas vezes eu vou estar pedindo, mas também agradecendo muito, assim. É isso. Eu quero te falar sobre esse eu te falei sobre esse livro, né, eu Sim, estava tentando lembrar, eu sempre lembro o nome dele, hoje eu esqueci, você vê, né, que beleza. é, Chama Joseph Murphy, ele é O Poder do Subconsciente. sim. Ele ele traz uma importância, e eu queria que você trouxesse na sua visão, traduzisse isso Uhum. para sua experiência, para como você enxerga essa conexão com o divino. Tá. Eh, e ele me trouxe uma maneira diferente de pensar, eu queria saber se isso faz sentido para você e Sim. como é que você enxerga, tá. Depois que eu li esse livro, ele fala, assim, de alguns momentos, assim, que para você estar perto de Deus, que aí tem tudo que você tá falando, que é a meditação. Meditação é quando você neutro, calmo, Sim, respirando. sim. E a gente costuma dizer que se você tá com pressa, você não tá, você tá longe de Deus. Você Você tá está apressado, desconectado. tá desconectado, tá urgente, tá acelerado e tá, então você tá longe de Deus. E quando você senta, você acalma, você respira, aí parece que Deus, ele vai chegando, opa, ele vai sentando do seu lado, assim, vai chegando bem pertinho. E o Joseph Murphy, ele fala sobre a hora do banho à noite, que você toma um banho quente, você relaxa. Sim. E você, o que que ele fala do subconsciente? Ele fala assim que, cara, é uma inteligência inata que ela tem o poder de resolver, curar, resolver qualquer tipo de problema. Então, só que não adianta você estar nervoso, você estar estressado, brigou com a sua esposa, brigou com o seu colaborador e chegar e falar assim: "Universo me deu", ou então o subconsciente, o universo me deu Resolve esse uma problema resolve agora! esta merda aqui, não, Agora! não vai. Então o que que acontece? Ele fala assim que a melhor hora pra você, e que falou que é super importante, e eu vou te falar, assim, agora como uma pessoa que fez e deu certo. Uhum. É quando você toma banho. Você já parou pra pensar que às vezes você tá de noite, toma um banho relaxante pra já desacelerando e tudo mais, que você tem uma ideia brilhante pra alguma coisa? Ele comenta sobre isso, então já deve Sim. ter acontecido com você, Sim, comigo também. Mariana já aconteceu com ela também, e quando você tá dormindo, por isso que a gente ora antes de dormir, que é, ou seja, você já tá preparando o seu terreno. E aí eu, lendo esse livro, com as minhas maluquices, eu entendi uma aí vem o mundo invertido. Eu falei: "Gente, a gente tá vivendo num mundo invertido". Sim, Olha que coisa doida. Quando você dorme, você se reconecta com o divino. sim. Você tá lá. E ele fala um pouquinho, assim, com outras palavras, mas a minha leitura foi essa. Você Uhum. vai para o lado de Deus, ou perto. Aham. Você sobe. E lá, se você tiver aberto, se você orou, se você perguntou, fez a pergunta certa, geralmente a resposta vem pela manhã. Eu não sei se você Sim. já passou por isso, de você dormir com Muitas muitos problemas, pediu ajuda para Deus, falou: "Pai, me mostra um caminho". sim, milhares de E vezes. e e de manhã cedo, como num passe de mágica. Então Sim, o que eu viajei na minha maionese? Eu falei assim: "Toda noite a gente volta para o lugar de onde a gente veio". exato. Uau! Gente, você vê que a minha conexão,
A sincronicidade com a Marina, com Deus, com tudo, ele botou essa informação na minha cabeça, eu não li em lugar nenhum. Então a gente volta do lugar de onde a gente veio. E lá a gente recarrega nossas energias, lá a gente aprende mais, a gente consolida os aprendizados aqui da Terra, que são muito, muito importantes, senão a gente não faria parte dessa Sim. jornada, a gente não estaria trilhando esse caminho. E quando você se conecta com Deus, quando você está em paz, quando você. Ele te dá a resposta dos problemas. E ele, primeira coisa que ele fala comigo, Marina, é o seguinte: não se preocupa, meu filho, É isso, não se relaxa, preocupa. calma, porque faz parte da sua jornada. E no dia seguinte. As coisas magicamente melhoram. E aí, assim, só fechando minha filosofia, aí o que, que aconteceu? Marcos, sempre tive esse problema de julgamento. Então eu sempre tive uma. Não sei se você concorda com isso, de autoestima pra dentro, autoconfiança pra fora. Concorda com essa fala? Concordo, concordo. Então a minha autoestima, ela era baixa. Aham, A minha autoconfiança era alta. aham. E eu precisava sempre de uma aprovação Sim, das pessoas, validação uma externa. validação, eu queria, pertencer, eu queria ter muito dinheiro, enfim, passei por muitas situações dessas. E hoje, o que que eu percebo, assim, ainda estou num processo, sabe, eu ainda quero ter muito dinheiro, assim, sabe, eu quero, mas assim, mas muito mais para viver experiências, poder proporcionar experiências para as pessoas que eu amo, para as pessoas próximas minhas, poder ajudar as pessoas. Eu acho que Sim, isso é muito legal, assim, quando você consegue ajudar uma pessoa na rua. E às vezes, gente, não é nem, você não precisa nem dar dinheiro, né? Às vezes tempo, exato. Seu tempo é atenção, muito mais caro do que o muito mais dinheiro. caro. Então, assim, queria que você comentasse com isso, assim, porque hoje eu fico numa transição, sabe? Abrindo meu coração para Sim, você. vamos Eu lá. fico querendo ser rico, e eu fico querendo, e às vezes eu falo, cara, a riqueza, não sei se é o Não é a caminho. solução. Porque quando eu chegar lá, você já co-criou essa realidade, quando chegar lá, o que que você vai ter? Você só vai ter a riqueza. Mas e se Sim. você não tiver as pessoas importantes ao seu lado com a riqueza? Então como é que você enxerga a riqueza? Como é que você enxerga o transbordo? Como é que você enxerga a felicidade? Eu queria agora a Marina. Sim, eu falo. E como seria se você tivesse tudo? Uau. Como seria se você saísse desse espaço de culpa do: "Ah, se eu tiver isso, eu só posso ter isso se eu abdicar disso"? Como seria a gente ter um equilíbrio e realmente ter tudo? Eu acho muito incrível isso, porque nós temos muitas crenças limitantes com o dinheiro. E Ok. aí eu nem vou falar disso ainda, eu vou voltar um pouquinho atrás na sua fala, quando você falou sobre a gente o mundo invertido. Legal. Fez Eh, sentido pra você? total, assim. E se você for estudar, principalmente se for dentro da doutrina espírita, você vai ver muito sobre isso, tá. Quando a gente dorme, a gente se desconecta da matéria e a gente está Uau. livre. Então a gente está livre para ir para outros lugares que enquanto na matéria a gente não consegue, porque a gente tem Legal. um espaço físico limitado aqui, Uhum. né. Mas quando a gente vai faz uma oração antes de dormir, se conecta com Deus, acalma, tranquiliza, a gente tende a ir para lugares Mais onde a gente altos. vai encontrar maiores frequências, pessoas Uau. que vão contribuir conosco. Nossa, gente, Agora, toda se a gente não tiver nessa vibe, a gente também vai encontrar, a gente sempre vai encontrar com pessoas. Então, assim, saiba que quando a gente está dormindo, a gente se desprende, né? Isso se Uhum. chama desdobramento, é um fenômeno. A gente Tá. se desprende da matéria e o nosso espírito é livre. A gente vai a vários lugares. Então, realmente a gente recebe respostas lá, porque a gente está em contato com outras pessoas também. O pesadelo tem a ver com Tem isso? também, também. Quando você está tendo um pesadelo, você está vivenciando uma situação que para você é angustiante Ok. naquele momento, e você está em algum lugar que vai te trazer medo, que vai te Uhum. trazer qualquer situação, que te dê medo, né, que pesadelo Sim, dá sim, medo sim, sim, sim. basicamente. Uhum. Mas você está vivendo aquilo, vamos dizer, no mundo invertido, que na verdade é um mundo verdadeiro. Sim, É uau. isso, a gente volta para onde a gente realmente veio. A Terra, ela é uma escola. Ela é um lugar onde a gente está para experimentar na matéria coisas que vão acelerar o nosso processo de progresso. É isso, tá. Mas Gente na do minha céu. no meu Você tá interessante vendo ponto aqui, de ó? vista, vamos dizer assim, Ó, né, tô tá todo toda arrepiado. É arrepiada. validação do universo, não sei se É. vocês sabem. É isso mesmo? Você provavelmente pediu para que alguém te trouxesse essas informações, e Cara, eu é tô porque aqui. não, eu falo assim, quando arrepia e eu assisti um vídeo do Dave Leonardo, não sei se você conhece Não, ele, esse não. é um evangelista muito legal, que ele fala assim, como é? "Fala meu lindo, fala minha linda". Ele tem um sorrisão, uma vibe muito positiva, cara, eu fico feliz. E às vezes eu boto pra dormir,
eu oro e boto pra Aham. dormir, porque o nosso corpo ele é autossugestionável, né, então Sim, eu queria que você falasse também dessa da parte das sugestões, da meditação guiada, sim, que a Marina faz também, é muito legal, viu faço. gente. Ó, então assim, que eu já até me perdi, calma. Tô Eh, calma. tô calmo, então estamos calmos, Tudo posso bem. pensar. A gente estava falando de quê mesmo? Não, a gente estava falando do mundo invertido, né, Isso. da gente estar lá, né, em outro espaço. E o que que eu penso sobre, ficar nessa dicotomia do eu tenho dinheiro ou eu sou Ah, pronto, espiritualizado, era do dinheiro, tá, então né. voltemos para o dinheiro. Voltemos, porque Hã. assim, a gente aprende que desde que a gente nasceu, você não pode ter tudo, meu filho. Você não pode ter tudo, você não pode ter tudo. Para você ser uma pessoa rica, você tem que ser uma pessoa ruim, você tem que ser Uhum, uma pessoa corrupta, ou então, o dinheiro ele só vai te levar, ele é o pai de todos os maus da humanidade, ele uhum. só vai te Pai levar do para o pecado. inferno, é o pai de todos os pecados. O dinheiro não é importante é você ser uma pessoa melhor. Gente, se Dona tudo fosse Virgínia, ele não importante, cai de árvore. não, o dinheiro não dá em árvore. É, E não dá de se árvore. tudo tivesse disponível? E aí agora eu vou fazer uma provocação aqui para quem está assistindo também. Tudo não é energia? Sim, Então se tudo é energia, não está tudo disponível? sim. Como que eu conecto com essa energia? Me tornando essa energia. Como que eu torno essa energia? Mudando o meu pensamento, a minha frequência, aumentando a minha conexão com Deus. Então, quando a gente está mais conectado com o universo, Uhum. eu estou na frequência do universo, tá tudo mais disponível para mim, porque Deus não está em todos os lugares. Sim, Então não é para eu ter dinheiro, eu não posso ser uma pessoa boa. sim. Eu posso ser Os tudo. 2, sim. Eu posso ser uma pessoa boa e eu posso ter dinheiro. Mas a gente aprendeu, desde que a gente nasceu, a viver numa polaridade, que são os julgamentos. Então, ou eu estou de um lado, me alinhando e concordando com isso, não, isso é o certo, isso é o correto, eu tenho que Uhum. ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma excelente funcionária, é isso. Ou não, essa pessoa é má, ela matou, ela roubou, eu odeio essa pessoa. Isso são julgamentos na polaridade. Quando eu estou em conexão com o Deus, Deus, ele está olhando para cá, ele não está julgando se essa pessoa fez o mal. Deus não está concordando aqui com o bem. Deus é neutro. Ele apoia a todos os seus filhos. Ele sabe que esse filho que hoje está escolhendo mal vai Sim. progredir e vai escolher algo mais grandioso em algum momento. Uau. E ele sabe que aqui a pessoa continua escolhendo. Ele não desampara ninguém. Deus nunca vai olhar para um melhor do que o outro. Ele está em todos os lugares. Então, como que está tudo disponível para mim? Me tornando Deus, sendo neutra, estando fora dos julgamentos e da polaridade, do que é certo e do que é errado. E sempre está na neutralidade, perguntando o que mais é possível. Gente, que é isso, gente? Não, desculpa te interromper, mas que é Pode isso? Já senta o dedo no like, segue qual é o teu Instagram? Marina Zeredo. Marina Zeredo, tá, gente? Marina Zeredo com Z, Zeredo. Zeredo, tá. Gente, YouTube já também. valeu teu like, tua curtida, tu seguir a Marina, tu compartilhar isso com um amiguinho, bota lá no grupo da família, aquele lá que você não que só dá confusão, bota lá e só sai. É Gente, de isso. verdade, volta nisso aí, desculpa te interromper, porque, Volto. cara, na hora deu um trem aqui que eu polaridades, Polaridades, julgamentos. 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 Quando você não julga, você É é neutro. neutro e você se torna Deus. Sim, nós não Uau! temos Deus dentro de Sim, nós, a centelha divina dentro de nós. cada um de nós. Deus julga? Não, Deus não julga. Deus é neutro. Deus não é o amor puro. sim. Ele não está em todos os lugares. Quanto mais neutra eu estou, quanto mais conectada com Deus eu estou, mais eu me torno Deus. Você julga, Marina? Julgo, claro que julgo. Muito. Muito, mas eu procuro melhorar, Menos que as menos outras do que menos que antes. muitas Não, pessoas também. é fora da comparação, Marcos, assim, é menos do que ontem. Vamos Legal. colocar assim, lembra que é um degrau? É um Sim, progresso, é uma sim. escada. Então, a Marina de 2022 era altamente julgadora. Tá. Altamente julgadora no sentido do eu era certa, eu sabia todas as respostas e eu era melhor do que todo mundo. Essa era eu lá atrás. Aham. Hoje em dia, eu julgo? Julgo. Muito menos do que eu julgava. Porque eu estou no meu processo, Uhum. eu estou no meu progresso. Mas é claro que a gente Não julga. A tem gente jeito. foi ensinado, a gente foi condicionado, Uhum. não só dessa vida, de outras vidas, de que sempre a gente tem que escolher o certo e nunca fazer o errado. Porque se a gente faz o errado, a gente vai para o inferno, a gente vai sofrer, você vai colher as consequências. Gente,
todas as escolhas, elas vão ter uma consequência. Então, o que que você está escolhendo hoje? O que que você está plantando hoje? Se você está plantando ódio, você vai colher o ódio, mas se você está plantando amor, você vai colher o amor. Agora, eu sempre posso escolher diferente. E hoje, eu, quando me percebo nesse espaço de tô julgando, ai meu Deus, eu Uhum. não vou para o auto-julgamento mais, do tipo, ai meu Deus, eu sou terrível, eu sou péssima. Não, eu falo, ok. Parou. Fiz isso, escolho diferente. E Pronto. aí isso é sair das histórias, é sair daquele espaço de vitimismo, porque eu faço muito isso com com os meus clientes, né, as minhas mentorandas em consultório. Ok. As pessoas tendem a contar muitas histórias e vão para o espaço de vitimismo. Tá. E eu vou sempre puxar a pessoa do ok, beleza, isso aí aconteceu. E agora o que mais é possível? Uhum. Evoluir. Bora lá, Pra vamos frente. passar para frente. Porque as pessoas ficam nesse espaço de auto-julgamento e Uhum. se cobrando e se julgando como se elas E fossem ele tá terríveis. co-criando Mais mais problemas, problemas, mais mais julgamento, mais julgamentos, mais dificuldade. E aí, na verdade, aquilo ali é uma forma da pessoa se manter presa dentro daquela roda de rato, porque ela não está disponível para fazer uma escolha e dar um próximo passo. que incrível. Quando ela escolher, ela vai dar, ela vai sair desse espaço. Agora, qual vai ser o momento que ela vai fazer isso? Quando ela escolher. Eu posso contribuir com a sua escolha, eu posso acelerar o seu Você não processo, pode escolher mas por eu não ela. posso escolher com você. Mas eu posso acelerar o seu processo. E é sobre isso, é sobre a gente empoderar as pessoas, acelerar as pessoas para que elas saiam. Quanto mais pessoas estiverem vivendo mais presentes e conectadas com elas mesmas, melhor ou pior fica o mundo. A pessoa que está presente, conectada com Deus, está pensando na guerra? Não, Gente, olha, e nós estamos vivendo isso nesse momento, gente, pleno 2026, mundo em guerra, a gente vivendo tudo isso. E eu sou super alienada de notícias, tá, eu também Marcos? não Eu não sou gosto uma não. pessoa que assiste televisão há 15 anos. Mas é possível, mas é claro que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Agora, lembra quando você falou assim, de estar muito acelerado e a Uhum, gente precisa parar e na hora do banho fazer oração, que é o momento que a gente está, né, normalmente sozinho. Eu uso muito banho para ser meu momento de conexão uhum. comigo. Tem várias lives que eu falo isso, se você assistir lá no YouTube, várias lives que eu falo: "Gente, que horas que eu paro para fazer isso? Na hora que eu tô tomando banho". Agora quando a gente fala que a gente está muito acelerado, a gente está desconectado. Sim, A gente está fora da conexão com a gente. Agora, quando a gente centra e a gente se conecta com a gente, com Deus, a uhum, gente se torna uma pessoa melhor, porque a gente começa a olhar para dentro. E aí, se eu estou fazendo isso e você convive comigo, você vê a minha mudança. total. E aí você fala: olha, isso que a Marina está fazendo faz sentido. E eu vejo isso muito claramente no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho corporativo. Sim, Todas as pessoas que convivem comigo mudaram alguma coisa. que legal. Mudaram. E assim, é porque a gente se torna isso. E aí as pessoas que estão conectadas com a gente percebem que elas também podem escolher isso, porque não está disponível só para mim, não está disponível só para você, está disponível para todo mundo. E aí quanto mais pessoas se conectarem com elas mesmas, melhor o mundo se torna. Eu vou você falou um negócio, assim, que eu achei muito incrível, e aí eu queria trazer um tema cara, você vê que hoje o assunto tá bom demais. Eh, eu não sei se eu vou lembrar o nome desse de um cientista, todo nome japonês é Hanomoto, né, Hashimoto, então, assim, é um cientista, gente, pesquisador japonês, que ele começou a pesquisar a vibração da música, e a música é uma conexão, algo divino, é uma conexão com o Sim, divino. Claro que tem você pode usar de diversas formas, mas, enfim. E aí ele congelou, ele pegou um copo d'água, eu já vi esse estudo. você já viu isso tudo? E aí ele bota Música é quarta Beethoven, série. música É, clássica e tudo mais, e congela. E bota palavras de ódio, sim, outra palavra de ódio, e congela aquela água. Os cristais, quando é a música, eles são bem bonitos, assim, sim. e quando é o ódio, o discurso, enfim, uma música mais perturbadora, é algo bem, bem É, dissonante. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque é bem isso, assim, eu sou músico, eu vivi a sim. música, eu, enfim, tenho as escalas, as notas, as frequências musicais tudo na minha cabeça. E quando você tem uma nota e ela tá abaixo, geralmente ela tá abaixo ou tá acima, Aham. e ela tem uma dissonância. O que que é a dissonância? Elas não vibram na mesma Frequência, é frequência. uma divergência. É, Existe uma sim. divergência, exatamente. Então, eu penso que é exatamente isso. Você vê que Deus até em tudo, se você for pegar tudo, ele vai ter dissonâncias, ele vai ter convergências, ele vai ter, congruências, ele vai ter encaixes, ele vai ter desencaixes.
E eu achei muito interessante que você falou isso, assim, porque eu penso assim, que se você começa a emanar essa energia, essa frequência, essa Sim, música, você é você música se dentro torna isso. ela é música dentro do Banco do Brasil, não é isso? É É isso. música dentro do Banco do Brasil. Então, assim, o cara que não vibra naquela que ele não consegue entender, vibrar naquela frequência, e tá tudo bem, tá em outro momento, eh, ele naturalmente ele se afasta, Sim, mas ele respeita, sim, admira e de uma como você falou, de uma forma pequena. Se ele já respeitou, se ele já evoluiu. sim. E é isso, Marcos, assim, as pessoas estão sempre, mudando. Esse estudo da água congelada, ele é muito interessante, porque ele prova que Uhum. tudo é energia. Ele prova que tudo Sim, é energia. Então, assim, como que a molécula da água muda o seu estado, o seu formato, apenas pela música? Porque sim, a música também é energia. sim, A água é energia. Então, são as formas como a energia se comunica sim. que vão mudar. Então, é lá o problema, a preocupação, o ódio. O que que isso está fazendo? Nós não somos 90% água? O que Sim. está fazendo na água no meu corpo? Como que minhas células vão estar? Elas vão estar felizes, alegres, funcionando perfeitamente? Ou elas vão Legal, estar sim. ou elas vão estar funcionando toda distorcida, e aí a gente começa a criar as doenças. Percebe? Que Total. é tudo uma coisa só, porque tudo é energia. Você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que é da comparação. E eu tenho, é uma coisa, que é presente na nossa sociedade, a comparação, Sim, é sim. muito latente isso e tudo mais. E eu tenho pra mim um conceito muito doido, assim, sobre comparação, que é o seguinte: comparação, gente, não deveria nem existir. Por quê? Porque cada pessoa ela foi exposta, ela viveu experiências, ela teve histórias, ela construiu conhecimentos, Sim, coisas. Então, assim, aí eu queria a tua opinião nisso. tá. Que eu queria trazer, não sei se como é que você vai abordar esse tema, mas eu queria trazer a consciência. Porque o que que acontece? Para mim, e talvez isso seja uma espécie de comparação, é o Uhum. seguinte, é uma comparação do mundo invertido, é ao contrário. Como é que eu faço? Eu falo assim: "Como é que eu posso julgar aquela pessoa que cresceu num lar que o pai estava bêbado, Uhum. a mãe saiu de casa, ou a mãe apanhava na frente do filho, o filho via aquela violência, aquela. Como é que eu posso exigir alguma coisa de alguém que passou por isso?" Então você entende que é uma comparação, mas Sim, assim, é uma comparação que eu falo assim, não é me justificando, mas é dizer assim, é dizer que, cara, a gente não tá aqui pra julgar, porque pra julgar. você não sabe o que aquela outra Exato. pessoa passou. Aí vem a minha pergunta pra você. Uhum. Nosso papo, você vê que ele tá no alto nível aqui, não tá, Adorei, Marina? Tá no Marcos, alto tá nível. sensacional. Então a gente tem uma consciência elevada, Sim, sem comparações, a gente sim, tá degrau. buscando degrau. Sim, Se eu erro, pra mim eu me considero uma pessoa pior. Pior, eu não sei se é a palavra certa, mas eu me considero pior por quê? Porque eu falo assim: "Cara, você estuda, Deus te deu consciência, você já trilhou um caminho incrível, então você não pode cometer alguns tipos de erros ali atrás. uhum, Bater numa mulher, sei lá, agredir, tem gente que agride a mãe. sim. Você não tem, assim, permissão, não dá pra você cometer esse tipo de erro. Como é que você separa isso? Como é que você vê isso, a questão da consciência de uma Sim. pessoa que está mais elevada, cara, ela não é na minha opinião, você não tem permissão para cometer certos determinados tipos de erro. Eles são uma frequência muito abaixo do que você já subiu. Mas se a gente fosse perfeita, a gente estava aqui? Não, Então. O que que eu percebo, tá, Marcos, o que é legal, verdadeiro para mim, assim, a gente oscila, tá, né, e não é porque hoje eu tenho uma consciência que eu me tornei uma pessoa perfeita. perfeito. Não, Vamos perfeito é vamos Deus, né. perfeito é Então, Deus. assim, perfeito é Deus. Então eu tô no meu caminho, né, eu tô progredindo, eu tô me melhorando e tal. Mas se por algum motivo eu faço alguma coisa que é uma maldade, né, vamos Uhum, colocar assim, que é uma coisa que você fala: "Poxa, mas nossa, a Marina é uma pessoa já tão, assim, espiritualizada e de repente ela vai e faz isso, uhum, é porque a Marina é ruim?" Não, porque a Marina ela está em desenvolvimento. legal. Então, assim, não é para olhar com olhar de julgamento, você para Com você. medo, Não é para você autojulgamento. olhar para você, tipo assim: "Nossa, como que eu fiz isso?". Ok, eu fiz isso, como eu posso mudar? Eu escolho diferente agora. Uau, Eu não vou mais fazer isso, ou eu vou escolher diferente. É sempre saber que a gente pode escolher diferente. E até a pessoa que teve nenhuma oportunidade na vida, que viveu um lar violento, ela também tem uma escolha. Você sabe por quê? E você sabe o uhum, que que me facilitou muito a tirar o julgamento da minha vida? sim. É olhar para todas as pessoas como seres infinitos.
infinitos. Nós somos seres infinitos, nós somos seres infinitos. Hoje nós estamos vivendo uma vida nessa matéria, nesse corpo, mas a gente transcende isso. Nós somos seres infinitos. Então, se hoje aquela pessoa está passando por essa situação, em algum momento isso foi uma escolha, e talvez em outra vida, Tá, ou é uma escolha inconsciente. entendi. Então, assim, eu olho para as pessoas do tipo, ok, hoje ela está escolhendo isso. Mas daqui a pouco ela vai escolher diferente. Talvez ainda não vai ser nessa vida, mas em algum Sim. momento ela vai escolher, porque o progresso é inevitável. E você torce por ela. É isso, sim. E aí, Vibra. como eu posso ajudar? Como eu posso Sim. contribuir? Talvez, eu falo muito isso com as pessoas que me seguem, que me acompanham nas lives. Toda segunda-feira eu faço live, eu falo, gente, compartilha essa live com uma pessoa, porque se uma pessoa sabe que ela pode mudar alguma coisa na vida dela, poxa, eu já fico muito feliz, porque é uma Sim. pessoa que sabe que isso está disponível, sabe? O sucesso, para mim, não é que todas as pessoas me sigam e que eu seja mundialmente conhecida, não é isso, é que eu mude a vida de uma pessoa. Se eu mudar a vida de uma pessoa falar: "Poxa vida, você falou tal coisa, isso fez sentido pra mim", isso já vai fazer me sentir, assim, muito sucesso, sabe. Porque é sobre a gente contribuir com o Mas de próximo. uma a gente vai pra outra, tá? Porque Tá, se for uma, você já pode. conseguiu. Ah, ê! Se for uma, você conseguiu, né? E a missão da Marina tá apenas começando, a gente não pode acabar. E agora estamos indo para os nossos finalmentes, mas eu queria uma pergunta muito importante e muito provocadora. Todos nós, seres humanos, nós temos uma teimosia, uma mania de querer definir o nosso futuro, querer esperar que tudo aconteça da forma que a gente quer, e na realidade o universo, ele tem a própria maneira de se expressar. Sim. Como é que você explica isso? Quando a gente define alguma coisa, Marcos, e aqui não é para ninguém falar: "Ah, não, então eu vou sentar no sofá e vou ficar esperando tudo cair do céu", não é sobre isso. Tudo aquilo que a gente escolhe, a gente vai criar, mas requer Legal, uma ação, sempre, né. A energia tem que ter a ação em movimento também. beleza. Mas se eu definir assim: "Ah, eu escolho, sei lá, vou colocar como se eu estivesse escolhendo ser terapeuta, se eu não fosse terapeuta ainda, eu escolho ser terapeuta, e aí para que eu seja, eu tenho que fazer o curso A, o curso B, e assim, e aí eu vou fazer isso, aí as pessoas vão chegar". Se a gente define muito as coisas, a gente fecha as possibilidades, porque eu estou tendo olhar só para o que eu enxerguei. Se eu definir que é isso, eu só vou seguir nessa linha, nesse caminho. Agora, quando eu começo a soltar o controle e permitir que o universo, que Deus, chame como quiser, me mostre os caminhos, quando eu estou aberta para as outras possibilidades, sem tanta definição, eu sei onde é o meu alvo. Eu escolho isso, ok. Como isso pode acontecer? Deus vai trazer as respostas e a gente só tem que estar disposto a ouvir as respostas. E o tempo, eu queria só colaborar e contar uma história minha aqui pra Conte. você, que o tempo de Deus, ele é totalmente diferente desses 365 dias, 24 horas, Sim. e você vê, eu lá atrás, e olha que coisa doida, vou contar um segredo aqui pra aquele contar Para pra todo todo mundo, mundo. Mas é o que que aconteceu, lá atrás, eu sempre quis ser empreendedor, e lá atrás eu tive uma possibilidade de fazer um negócio com uma amiga, uma irmã de um amigo meu, Hum, amigão meu. E a gente e era um pet shop. Eu não sabia o que queria ser, eu só queria ser empreender, eu só não queria trabalhar para ninguém, eu queria, sabe, trabalhar para mim, era aquele sonho que muita gente tem. Eu perguntei o valor do aluguel, custava R$ 5.000. E quando a gente foi, quando a gente aí passaram-se anos, não deu certo, por causa de umas besteirinhas, assim, sabe. Ela queria que o nome fosse X, eu falei: "Pô, mas tá, mas eu não tenho poder de decisão, então aí acabou que não deu certo. Enfim, foi uma não uma era para experiência, não ser. era pra ser, não foi uma experiência muito boa. Mas por que que eu tô contando essa história? Porque ela era super amiga nossa e tudo mais, amiga minha. E quando a gente pegou essa loja aqui, na verdade, quando a gente foi pra uma outra loja de 2 andares. E quando a gente alugou aquela outra loja de 2 andares na 702 ali, eu não vou nem atrás pra saber quais são os mais pontos em comuns, né, que o Aham. universo ele deixa muitas pistas ali, numéricas e de espaços, enfim. Aquela loja tinha 2 andares e o aluguel, chuta, De 5.000, é de claro. cinco mil Claro que reais, é. gente. De R$ 5.000, uma loja incrível, passei ótimos momentos lá, inclusive a pandemia, que foi um desafio gigantesco. E hoje você vê, quando a gente passou da pandemia foi super difícil, foi super Sim. desafiador, mas que quando eu olho para hoje eu falo assim, aquilo ali foi o carimbo de empreendedor
na loja de R$ 5.000, Sim. que depois nos deu coragem para alugar essa que aqui tem 4 andares, é muito maior. Então assim, por que que eu tô te trazendo isso? Porque já aconteceu coisa, até a gente trocou de carro agora tem 1 ano, e eu olhei um carro lá, eu nem queria trocar. E eu falei: "Tá muito acima do que eu quero Uhum. pagar". Só que eu tirei uma foto, achei tão bonita que eu falei: "Eu quero mostrar pra Marina", e tá aqui a foto. Cara, tu acredita que hoje ele tá estacionado É ali na frente? claro, tudo que a gente escolhe, a gente cria, né. É isso. Gente, esse negócio tem que continuar, hein. A Tem, gente tem que vamos criar um continuar. podcast, vamos dar um nome para o podcast, Vamos, Pod vamos. Quântico. Pode quântico, adorei, Vamos criar o Pod Quântico. Só porque sabe o adorei. que acontece, gente? A minha ideia, de verdade, assim, eu sempre fui da música e eu nunca tive esse negócio, assim, de: "Ai, eu tenho que ser a estrela". Acho que até por essa questão da rejeição, eu nunca quis ser estrela. Me botaram ali pra cantar, eu gostava de cantar, cantava direito e fiquei. Mas eu gostava muito, sabe fazer o quê? Hum. Quando chegava um cantor que pedia pra tocar, eu falava: Sobe aqui, sobe "Bora, aqui. vamos cantar junto comigo". E na música tem uma competiçãozinha, às vezes até um pouquinho besta, né, que eu: "Não, eu tô no meu palco, você não chega pra cá não". E eu pensava muito ao contrário, eu falava: "Cara, a gente tá aqui por eles, pelo público". Sim, E aí eu já deixo esse convite, assim, que aqui hoje eu fui entrevistador, mas quem sabe na próxima vez não é a Marina a quem entrevistadora, sabe, ou quem quem sabe ela sabe. não é entrevistada por outra pessoa, quem sabe um paciente que tem algumas questões pra resolver. Esses dias eu só assim, eu sei que a gente já tá encerrando, mas eu Não, achei pode muito falar. legal, todo mundo do banco me segue, né, gente, assim, eu Que trabalhei legal. em 8 prefixos no banco, eu conheço um monte de gente lá. E o pessoal até brinca, fala que eu sou deputada, mas, eu sou muito comunicativa, né, Sim. esse é o meu jeito e tal. E aí um dia desses, E feliz e aberta muito, a eu sou amizades, assim, sabe, muito legal. teve assim, foram 2 coisas com essa mesma pessoa, assim, eu amo ela de paixão, ela é uma pessoa muito querida, Aham. e ela me trouxe em 2 momentos, ela não sabe, Luciana, é você, depois eu vou mandar pra você. Ela não sabe disso, mas em 2 momentos ela me tocou de uma forma que me fez refletir e falar: "Caceta, Marina, faz isso mesmo, segue nesse caminho que tá dando certo". Tá. Eu trabalhei na ouvidoria do banco e foi um dos lugares onde eu fui mais feliz no banco. Eu sou feliz em todos os lugares, mas lá eu fui muito feliz. E eu adoro lá, o pessoal de lá. E ela, quando foi trabalhar na ouvidoria, eu já tinha saído de lá, mas todo Uhum. mundo na ouvidoria até hoje fala de mim lá. E aí, ela veio trabalhar onde eu trabalho. Já tem alguns anos que ela tá lá na minha diretoria. Aham. E ela um dia a gente ela de home, eu de home, eu chamei ela pra gente ter uma conversa sobre algumas questões de um produto em comum. E aí eu fui explicando, eu falei: "Lu, olha, calma, olha, isso não é sobre vocês", enfim, a gente teve uma conversa, assim, de mais de 1 hora, Ok. e eu falei muito sobre esse meu lado marina terapeuta, sobre essas Aham. mudanças, e eu mostrei pra ela que ela podia escolher diferente, Legal. que existem outras possibilidades, enfim, foi uma conversa muito legal. E Uhum. aí naquele dia ela virou pra mim e falou assim: "Agora eu tô entendendo o que as pessoas falam de você. E agora sim faz sentido". E aí aquilo pra mim foi um fôlego do tipo assim: "Poxa, legal, então o que eu tô fazendo faz sentido na vida das pessoas". Ela me conhecia por outras pessoas, pessoas que me conheciam e ela só ouvia falar de mim. E Ok. aí ali foi a primeira chancela de carimba que é top, assim, sabe? Tipo: "Não, Marina, legal". Aí quando foi esses dias, eu liguei pra ela pra falar de uma outra coisa, Aham. e aí, agora, né, ela já trabalha comigo, a gente tá trabalhando juntos há um tempo e tal, e eu conversando com ela, ela virou e falou assim: "Eu tenho que te contar uma coisa". Eu falei: "Nossa, que linda essa foto", era uma foto, tipo, profissional. Ela falou: "Eu tenho que te contar uma coisa, depois que a gente teve aquela conversa, eu tomei coragem, eu criei um negócio e eu Uau, vou começar a ajudar brasileiros que estão no exterior", ela é advogada, e legal. aí é ajudar brasileiros com essa parte legal, Sim. certidões, enfim, para Uhum. brasileiros que estão no exterior. E aí, depois daquela nossa conversa, eu tomei coragem, eu abri a minha empresa, eu estou fazendo o meu site e eu estou começando a gravar os meus vídeos para o Instagram, Uau. e aí ela tá super empolgada, ela falou assim: "E eu tenho que dizer que você foi a minha inspiração, então eu quero te agradecer". E Cara, que cara, legal. isso pra mim é sensacional. Cada história que eu escuto das pessoas que passaram comigo ou em curso, ou Uhum. em atendimento, e que às vezes a pessoa fala assim: "Marina, hoje eu tô assim, 5% melhor". Cara, isso pra mim já me dá uma felicidade Então imensa. calma, fecha o olho. Fechei. Lembra de uma história, a primeira que veio na sua cabeça, uma bem importante e conta pra gente. Ai, são tantas, meu Deus do céu. São tantas coisas incríveis que eu vivo nesse mundo do universo, assim. Mas tá, eu vou falar de uma pessoa que tá junto comigo há 12 anos, e que é a minha funcionária, a Mila.
A Mila trabalha comigo desde que o meu caçula tem 8 meses. Caramba. E a Mila, eu brinco, ela é meu braço direito, minha perna esquerda. E assim, é uma relação muito maluca, porque a Mila, como funcionária, e ela mesma fala isso, ela é toda destrambelhadinha, ela coloca a cueca do Christian na minha gaveta, minhas roupas nas coisas da Sara. Ela é assim, mas ela é uma das pessoas com o coração mais puro que eu já vi na vida. E eu sou caceta, não é pra Apaixonado. emocionar. Eu sou muito grata à Mila. A Mila entrou na minha vida num momento muito difícil, pensa. A Sara tinha, 1 ano, tinha 2 2 anos. anos, tinha 2 aninhos, nem tinha 2 ainda, porque Aham. Não não, tinha tinha 2 não, já completado. já tinha, já tinha 2 aninhos e eu com o bebê novinho no colo, Caramba. trabalhando no banco, né, enfim. E aí eu tinha tido umas outras funcionárias, não tinha dado muito certo, e a Mila entrou num momento que ela foi muito importante pra minha vida. Uhum. E, né, assim, ela tá comigo há 12 anos, e a Mila, gente, ela acompanhou tudo comigo. Então a Mila, ela sempre nas minhas turmas presenciais, ela vem, ela trabalha pra mim, ela faz o coffee e tal, ela cuida de toda da comida de todo mundo, ela é super cuidadosa. E aí na todas as turmas ela sempre tem um momento que ela vem contar, ela fala: "Patroa? Patroa Dona Onça, patroa era louca, patroa vivia gritando, patroa não sei o quê". Gente, eu era muito diferente do que eu sou hoje, assim. Eu era extremamente rígida, perfeccionista, cobrava demais de mim e de todo mundo que estava ao meu redor. Uhum. Então a Mila viveu a minha transformação Que legal. e ela se transformou. Uau. Então, assim, ela estava sempre ali comigo, nos momentos de dificuldade, de facilidade, e assim, são 12 anos, né, 12 gente, são anos. muitas coisas. Mas quando eu comecei a mergulhar em 2021, que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, que era Aham. pelo lado do espiritualismo, do Uhum. espiritismo, eu estudava muito, eu escutava muito Haroldo Dutra, Divaldo Franco. Gente, eu estudava muito mesmo, eu escutava muitas palestras. Aí eu brinco que a Mila, ela ficava 2 horas limpando, assim, ó, eu estava aqui, gente, ó, aqui no computador, trabalhando e a palestra rolando, e a Mila aqui, ó, 2 horas limpando aqui, ó, no mesmo No lugar mesmo lugar. que ela estava também Aprendendo. aprendendo. E ela foi começando a se desbloquear. Quando eu entrei em 2023, que eu entrei no mundo das barras, da ressonância, da física quântica, que as Uhum. coisas começaram a acontecer de uma forma mais rápida na minha Ok. vida, ela viveu tudo isso. E ela começou a usar as ferramentas. A Mila já fez os meus cursos todos. Que E legal. ela sempre está nos cursos comigo, ela faz a técnica, ela faz Sim. nos filhos dela. Ela tem um filho que os dois têm um diagnóstico, um tem TDAH, o outro tem um autismo, e ela faz as ferramentas nas crianças e Uhum. eles vivem muito melhor. Então, assim, ela começou a usar as ferramentas nas pessoas e Sim. ela começou a se trabalhar. Então, Uhum. hoje, resumindo, gente, Mila teve uma vida super difícil. Ela Uhum. veio para Brasília com 8 anos de idade para morar na casa de uma tia, sofreu maus tratos, aquelas histórias bem assim, Sim, né, sim. de terror e pânico. Uhum. Teve uma filha muito nova, a Júlia, hoje a Júlia tá com 24, mas passou por muita dificuldade na vida. Uhum. O sonho dela era ter um menino. Quando ela entrou na minha casa para trabalhar, ela falava que o sonho dela era ter um menino. Eu falei, pois aqui, gata, entrou aqui, vai engravidar. 2 meses ela engravidou do Júlio César, ele tá aí hoje com 11 anos. E agora tem o Arthur também, que tá com Que 6 anos. legal. E ela começou ela nunca, ela fala, patroa, eu nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar tanto, porque hoje ela começou a usar as ferramentas. Eu sei que assim, ela tem a casa dela própria, Que legal. mas ela criou um apartamento no Alto Mangueiral. Então, assim, ela fala que ela, quando chegou lá na Codab, as pessoas falavam, mas como você está indicada para cá? Você não pode ter sido indicada para cá. E ela respondia, porque eu escolho, o universo Uau! providencia tudo para mim. E ela criou esse apartamento no Alto Mangueiral. Ela escolheu agora estudar. Ela percebeu que ela não precisava ficar se limitando. Sim. E ela começou a fazer um curso técnico de enfermagem. Ela tá fazendo o curso dela. Agora ela tá tirando carteira, gente. A Mila, sabe o que ela falou para mim? Falou sábado, eu tava dando curso. Ela falou assim, patroa, pois agora eu vou tirar meu passaporte, porque eu sei que você vai Caramba, dar curso fora do uau! Brasil e eu vou junto. E é sobre isso. A vida dela Que transformou legal. inteira. Ela que antes trabalhava ali como minha funcionária, nunca tinha pensado em estudar. A partir do momento que ela começou a olhar para ela e a partir da minha transformação, por isso que eu falo, quando a gente muda ao nosso redor. Ela vive uma vida muito diferente hoje e ela sabe que ela pode escolher muito mais na vida dela, Que mas incrível, muito cara. mais e proporcionar muito mais para a família dela. Olha, eu vou te falar uma coisa que é assim, que eu vejo a minha importância é uma coisa que a gente vai fazer, tá? Tá bom, Juntos. tá bom. É,
as experiências, o conhecimento, os acessos, eles de fato, eles criam crenças, eles limitam as pessoas, que eles chamam de as classes sociais também, Sim, isso eles te, eh engessam, eles te encaixotam ali naquele exato. padrão, então você não acha que é possível você acessar outros lugares mais altos, porque a gente sempre costuma, ó, muita atenção, a gente sempre costuma dizer que: "Ah, o cara é empresário, é rico, ele tá no mais alto". Nem sempre, né, porque Nem tem sempre. alguns outros pilares aí que ele pode estar, eh, subdesenvolvido. E uma das coisas que eu adoro fazer, adoro, amo de paixão é comunicação, mas eu gosto de entrar na casa das pessoas. Sim. E geralmente eu me faço o convite mesmo, assim, só que o convite é um convite espiritual, então eu Sim. eu entendo se eu falo assim: "Caramba, a Marina, ela é casada com" Richard? Christian, Christian, desculpa, Christian. pode chamar de lindo, todo mundo chama de Lindo, lindo. É o lindo, é o ela lindo. é casada com lindo, tem 2 filhos, uma de 14 e um de 12. Como é que é a vida da Marina, sabe? E ela é terapeuta, ela tem energia, ela é feliz, ela trabalha no banco, então tem essa habilidade de fato, assim, sair do meu corpo e entrar lá na sua casa Aham. para entender como eu posso te ajudar. E uma das coisas que a gente vai fazer é justamente isso, assim, a gente vai imaginar, eu já vou te fazendo um desafio aqui, Tá bom. a gente vai imaginar essas pessoas que, por uma pressão social, por falta de dinheiro, Sim, por falta de estudo, falta de conhecimento, uma autoestima com ela mesma baixa, sim, ela não acredita que ela pode chegar no próximo degrau ou subir vários degraus. Então o que que a gente vai fazer? Que é uma coisa que eu criar, pontos de consciência. Um deles é aquele que a gente sim, estava conversando sobre o curso online. Então, gente, sim, esperem que em sim. breve vai sair um curso online bem, assim, vou falar baratinho, porque senão eu vou desvalorizar, mas assim, bem acessível para você que não acredita, que acha que, cara, eu não tive estudo, eu trabalho em serviços gerais, eu sou faxineiro, eu sou, manicure. Cara, não existe isso, não existe Não isso. existe isso, E não. essa história, acabamos de provar por A mais B que isso é uma É verdade verdade. absoluta. É. Então o que que a gente vai fazer? Já tá um desafio pra gente aí, a gente vai criar, primeira coisa, a gente pode criar, a Marina já tem uns cursos presenciais, já tem muita coisa legal que você já pode entrar em contato no Instagram dela, a gente vai falar das redes sociais dela aqui agora, mas o nosso desafio, e eu já tô jogando para o universo aqui, não, ali a galera, peraí, Universo. o universo aqui, universo, tá o desafio, ajudar muitas pessoas a elevar, subir esse primeiro degrauzinho, que às vezes o primeiro Uau! degrau ele já Sim, a pessoa já expande desembesta, já muito, expande, já vai expande embora, tá. muito. Então, que seria um curso online a um preço acessível, a um valor acessível. E por que valor, gente? Porque se você não paga nada, você não valoriza, essa é a Exato, tendência, tá. exato. Você deixa pra fazer depois, agora quando você paga, aí aquilo Sim. se transforma num compromisso. É engraçado isso, É, né, mas mas é assim é que assim que funciona funciona, mesmo. tá É. bom? Então assim, mais uma vez eu quero te agradecer. Ah, eu que Gente, agradeço. sigam @Marina Zeredo no Isso. Instagram. Agora a gente vai fazer um trabalho muito legal no YouTube, tá, que é um Sim, conteúdo mais profundo, é um é, conteúdo mais, longo, pra sim. gente poder entregar cada vez mais, ixi, a patroa, a minha. Pra gente poder entregar cada vez mais transformação, Sim. conteúdo de valor para essas pessoas. Que maravilha, que beleza de podcast. Um grande abraço para você, muitas energias, muitas vibrações positivas, que o universo ele abra novos caminhos para você. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar um like, deixa um comentário para a Marina, deixa um comentário para a gente, deixa a sua pergunta, a gente vai sim responder. Não eu, porque eu esqueço, mas vão ter pessoas que vão ficar de olho e vão responder. E outra coisa, muito importante, eu esqueci. Mas Que mais é possível? é isso, gente, ó, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua vibração positiva. Ah, lembrei, que é o seguinte, Hum, conteúdo muito denso, conteúdo de muito valor, denso assim, no bom sentido de sim. conteúdo profundo. Assista novamente, tá? Assista novamente, porque vai valer a pena você assistir e se você não botar em prática, nada muda. Entre em contato com a Marina, bota em prática tudo que a gente falou aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Tchau, Tchau, tchau. tchau!